O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, levou ao plenário uma ação movida pelos partidos de esquerda PSOL, Solidariedade e PCdoB, pedindo a suspensão de acordos de leniência firmados durante a Operação Lava Jato. A ação tenta evitar que 7 das 10 maiores empreiteiras do país sejam obrigadas a devolver mais de 8 bilhões de reais aos cofres públicos. Na época, executivos confessaram a formação de um cartel para desviar dinheiro público em contratos da Petrobras. Mendonça deu um prazo de 10 dias para que as instituições envolvidas nos acordos analisem se houve cumprimento dos compromissos, além de quantas negociações ainda estão em andamento. A defesa alega que os acordos foram assinados sob coerção e tinham como objetivo a manutenção de seus negócios. E a gente abre o nosso giro de comentários aqui em Oeste Sem Filtro, dando as boas-vindas a Cristina Grêmio. Cris, muito boa noite. O acordo de leniência é, então, uma espécie de delação premiada das empresas, né, do CNPJ. Só a empreiteira UTC, por exemplo, reconheceu que houve corrupção e chegou a devolver aí 570 milhões de reais por danos causados tanto à Petrobras, Eletrobras e Valec. Boa noite, Cris. Tudo bem, Paula? Boa noite, um prazer estar aqui de novo com você, com o Silvio, Ana Paula, Augusto. Boa noite para todos vocês e para a nossa audiência. Olha, cada notícia que a gente ouve da Lava Jato é um passo abaixo rumo ao fim da Lava Jato, ao fundo do poço, porque eles foram fazendo isso etapa por etapa, de dentro do STF, corroendo toda a estrutura. Depois, durante o governo Bolsonaro, teve aquela narrativa toda de que era o presidente Bolsonaro que estava acabando com a Lava Jato, porque ele nomeou Augusto Aras, que não era da lista tríplice, para ser o Procurador-Geral da República, e Augusto Aras desfez a força-tarefa de investigação, né, aquele grupo de promotores, procuradores da República que se concentrava só nessa investigação. Sim, isso ocorreu por decisão de Augusto Aras, não de Bolsonaro, mas muito antes disso a Lava Jato já vinha dando golpes e mais golpes na investigação como um todo. Primeiro separou os crimes de Caixa 2 dos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha. Jogou para a Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral jogou para baixo do tapete e não julgou esses crimes. Não há julgamento dos crimes de Caixa 2 na Lava Jato, no STF, nem no TSE. É uma coisa inacreditável o que aconteceu. Depois eles foram dando outros golpes, teve aquela história de que réus delatores não podiam falar depois de réus delatados, aí soltaram Aldemir Bendini, que tinha sido presidente do Banco do Brasil e da Petrobras e estava preso por corrupção passiva, lavagem de dinheiro, já com provas sobradas também naquela época e sentença já dada por juiz. E ele foi solto simplesmente porque o advogado alegou que ele tinha sido delatado por um réu delator e não poderia ter falado antes do delator, e por causa disso anularam esse caso. E depois anularam vários outros com essa mesma alegação. Então é a jurisprudência que vai se criando. A mesma coisa está acontecendo em relação às delações premiadas e aos acordos de leniência feitos pelas empresas. As empresas confessaram através de seus representantes, você citou aí o caso da UTC, mas teve vários outros, um que está nas manchetes hoje, Joesley e Wesley Batista, que não era do caso das empreiteiras, mas também foi de uma investigação que veio da Lava Jato, fez um acordo e não havia coerção nenhuma. Isso foi filmado, eles davam risada, contavam piada, contavam sobre encontros com mulheres de programa. Enfim, é uma baixaria sem fim, mas estavam ali muito à vontade, relatando o que iriam entregar no acordo de leniência da JBS, no caso JBS, né? Mas aí a gente tem vários outros casos. Então, são esses vários golpes que foram dados pelo Supremo Tribunal Federal na investigação, na Lava Jato, que foram acabando com o combate à corrupção histórico que o Brasil viu nos anos em que a Lava Jato esteve em operação. E agora a gente sabe que eles estão numa outra etapa também, que é perseguir os investigadores. Então, ao mesmo tempo que os criminosos estão se sentindo muito poderosos porque, mais uma vez, conseguiram a impunidade, as empresas que tinham aceitado devolver parte do dinheiro desviado ou adquirido através desses atos de corrupção com o governo federal, sob o governo Lula e sob o governo Dilma, agora se acham no poder de pedir de volta, né, o dinheiro ou de cancelar o acordo, cancelar a promessa. Então, é mais um dos absurdos que a gente vê no Brasil, Paula.
Ana Paula Henkel, muito boa noite. Então, o ministro do STF, André Mendonça, decidiu levar a plenário essa ação que foi movida pelo PSOL, Solidariedade e PCdoB, que pretende aí livrar 7 das 10 maiores empreiteiras do país de devolver aos cofres públicos 8 bilhões de reais. Ana, boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Cris, Craque, Silvio Navarro, mestre, Augusto Nunes, e muito boa noite à nossa audiência maravilhosa. Curioso que ontem a delação no caso da Marielle valeu, né? Aí pode. Aí a delação é um instrumento jurídico aí dentro das investigações, um instrumento legal, né? A gente pode dizer assim, que é eficiente, que é importante para o caminho de todas as investigações. Nós vimos ministros deste desgoverno falando, né, com a boca cheia sobre a delação A, a delação B, essa turma toda aí do PSOL que vive batendo na porta do STF para trancar o caminho de segurança, qualquer segurança jurídica no Brasil, condenou a delação premiada há tantos anos, vem condenando. Ontem não, só ontem a delação premiada no caso da Marielle, e aqui mais uma vez a gente faz o mesmo disclaimer de ontem. Nós queremos que todos os casos de assassinatos, principalmente esses que são conduzidos contra políticos de qualquer esfera, eles sejam investigados. Mas é curioso a dupla vontade, né? A diferente vontade aí de ver as coisas sendo investigadas e bandidos atrás das grades. Ontem a delação valia, hoje já nem tanto, porque aí eles foram forçados. Eles foram forçados também a devolver, você falou, acho que 570 milhões de reais para a Petrobras. É o retrocesso, né? É o retrocesso. Então, infelizmente, nós temos hoje uma composição do Supremo Tribunal Federal que ou inicia, né, atos aí, ações de ofício, sem a provocação necessária que está descrita na nossa Constituição, ou então eles esperam a provocação que vem desses partidos de esquerda que não tem nada para oferecer para o Brasil, a não ser continuar mamando no nosso dinheiro público. Ana, 570 milhões foi o valor que só a UTC, empreiteira UTC, devolveu aos cofres públicos, ou seja, reconheceu que houve corrupção e devolveu aos cofres os danos causados aí a Petrobras, Eletrobras e Valec. Silvio Navarro, muito boa noite. Segundo o Ministério Público Federal, mais de 4 bilhões já foram devolvidos aos cofres públicos e agora, com essa ação, corre-se o risco aí de 8 bilhões irem pelo ralo, né, Silvio? Paula, e a UTC era dirigida por um senhor chamado Ricardo Pessoa. Sabe como ele tratava a propina? Pichuleco. Ele dizia que pagava pichuleco para o senhor Vacari, ex-tesoureiro do PT. Boa noite para você, querida Ana Paula Henkel, Cris Grêmio, Augusto Nunes. Boa noite para quem nos acompanha. O acordo de leniência, Paula, como você bem frisou na abertura do programa, é uma confissão de culpa. É uma forma de buscar clemência, devolver o dinheiro que foi surrupiado do pagador de impostos dos cofres públicos. E muito dinheiro foi roubado. Segundo os investigadores da Lava Jato, 15 bilhões que foram rastreados é só a ponta do iceberg depois de 7 anos de trabalho da Força Tarefa de Curitiba. E ainda Lava Jato se espraiou para o Rio de Janeiro, Distrito Federal, São Paulo. Mas nós estamos num tempo de negacionismo histórico, que as coisas têm que desacontecer no Brasil. Esse dinheiro todo foi parar em cofres, em paraísos fiscais, uma grande parte, né, uma bolada na Suíça, onde veio ali o rastilho da Lava Jato, desvendado nas contas do Paulo Roberto Costa, que dirigia um dos dirigentes da Petrobras. Pois bem, todo esse dinheiro foi parar lá por conta própria, autônomo. Ninguém mandou esse dinheiro para lá. Depois, eles financiaram campanhas, por exemplo, a de Dilma Rousseff, nós vamos falar dela aqui ao longo do programa, por 1,5 bilhão, segundo a delação de Antônio Palocci. Não, mas a delação de Antônio Palocci não vale mais. Vamos falar da JBS, que está envolvida aí em acordo de leniência. Aonde estavam os diretores, donos da JBS? Os irmãos Batista.
estavam lá, em Portugal, no Convescote do ministro Gilmar Mendes, onde se encontraram com quem? Tem foto, pode procurar quem estiver assistindo no Google, JBS STF, André Mendonça. Augusto Nunes, muito boa noite. Mais uma informação aqui para acrescentar. Os advogados de defesa que pedem a suspensão dos acordos de leniência aí dessas empreiteiras, eles dizem o seguinte, abre aspas, que os acordos foram pactuados em situação de extrema anormalidade político-jurídico institucional, mediante situação de coação e, portanto, sob um estado de coisas inconstitucional. Fecha aspas. Agora voltamos à normalidade. Boa noite, Paula, nossa chefe, meu irmão Silvio, Cris, querida, minha parceira Ana. Boa noite a você que nos acompanha. Olha, eu achei que o Brasil eu sempre acho que o Brasil chega ao limite e o país me surpreende. Eu achei que tinha chegado ao limite quando começaram a dizer que não tinha havido mensalão, embora o Silvio vai me ajudar, o Silvio... o Land Rover, o Silvinho Land Rover, como é que é o nome dele? Silvio Pereira. Isso. O cara se ofereceu para fazer trabalho voluntário, por ser culpado, para escapar da cadeia. E aí falaram que não tinha acontecido nada. Eu disse, olha, aí chegamos a uma situação surreal. O cara vai trabalhar de graça para a comunidade sem ter feito nada. Então é um homem bom, mesmo, né? Deveria ser homenageado. É um exemplo de pai de família, aquele lá, filho extremoso, marido exemplar, pai não sei o que, é isso aí. Agora, estão devolvendo dinheiro para os bandidos. Eu sou de um tempo não tão longínquo assim que ladrão tinha vergonha. Ladrão tinha vergonha. Então, quando cometia o crime e escapava de alguma maneira, cai fora. Fica longe, né, dos olhos aí das pessoas honestas. Agora eles se exibem e ficam criticando quem é contra isso, porque estimula o desemprego. Eles precisam funcionar direitinho, devolve o dinheiro que eles vão ruir. O Lula acha isso. Eles vão voltar a dar emprego, vão voltar a pagar propina, etc, etc. Isso é você deixar o Brasil ficar do avesso, que é ceder demais, sabe? É ceder demais. Agora diz que não tem muita multa para aplicar e tem muito dinheiro para devolver. Daqui a pouco também, a multa essa não tem jeito. Aplicada a pessoas que não cometeram crime nenhum. Já esses ladrões, voltou, o consórcio dos ladrões, eles estão à vontade. Quer dizer, tudo que aconteceu é fruto da nossa imaginação. Na Odebrecht, por exemplo, eles mudaram de nome, porque a imagem era boa, tal, eles queriam melhorar. O pai brigou com o filho e o filho ficou preso, culpando o pai pela prisão dele, pagou sozinho pelo crime de que participaram todos eles, a família e os diretores. Também foi fruto da nossa imaginação. Brigaram, não sei por quê. É algum problema familiar ali, por esclarecer. O cinismo dos ministros que aceitam julgar isso. Não, mas olha, vamos ver o Gilmar Mendes. Diz que isso equivalia à tortura. Que o Emílio Odebrecht foi submetido à tortura, mas essa é a tortura com que sonha qualquer pessoa. Tem a gravação em que o Joesley Batista, depois vamos falar dele, oferece até homens para relações homossexuais, tal, se fosse da preferência do cara ser corrompido. Tá lá, tá gravado. Ele fez a meia delação premiadíssima, só olhou para um lado. Todos são, aí sim, canalhas, como fala o presidente Lula, que é um crápula. Lula é crápula. Eles são canalhas. Estão fazendo essa festa na nossa frente, porque agora o Brasil voltou à normalidade, pois agora é que o Brasil está ficando cada vez mais cafajeste. Isso é cafajestagem, não há outra definição. Tá? É um show de cinismo, porque esse dinheiro foi roubado da gente. As vítimas somos nós. Somos nós.
e nós exigimos que esse dinheiro seja devolvido à vítima. Agora, é nisso que dá ficar recuando. Tá? Eles não param de avançar. Ou a gente põe o pé na porta, ou daqui a pouco nós vamos ter que dar mais dinheiro para compensar os prejuízos sofridos pela Odebrecht e pelos outros ladrões que compensaram a coisa toda com propinas para o Lula e para o resto da quadrilha.